Graças a Deus, irmãos. Nós estamos nesta noite nos colocando juntos mais uma vez na presença do Senhor, nosso maravilhoso Deus. Nós vamos agradecer a Ele, vamos enaltecer a Ele, vamos bendizer o seu nome, vamos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ele, somente a Ele. Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, Deus da nossa alegria, Deus da nossa paz. E nós vamos entrar na presença dEle, guiados pelo Espírito dEle mesmo. Vamos enaltecer esse Deus que tem cuidado de nós. Vamos dar graças ao Senhor. Pai querido, nós aqui nos colocamos mais uma vez, alegres, juntos à Tua presença, para Te agradecer, para Te engrandecer, para bendizer o nome do Senhor. E ó Deus, fazer com que as maravilhas do Senhor sejam conhecidas, e ó Deus, proclamarmos mesmo o quanto o Senhor é maravilhoso e bom, o quanto o Senhor tem feito e faz diferença nas nossas vidas. E ó Deus, ansiamos por Ti nesta noite, ansiamos por Tua presença doce, maravilhosa, preciosa. Enche-nos nesse lugar, enche esse lugar, e enche cada irmão, cada pessoa que está a participar desse culto, no nome de Jesus. Que sejamos todos aqui, e os que estão a participar em suas casas, todos nós, ricamente abençoados pelo Senhor. Esperamos em Ti, Deus, envolva-nos com a Tua glória, derrama de Ti mesmo, traz da Tua graça. Nós pedimos, esperamos o Senhor, abençoamos rica e poderosamente, no nome de Jesus. A nós, Igreja Batista Central, e toda a Tua igreja na cidade, e toda a Tua igreja em toda a terra, nós pedimos a Tua bênção, e sobre esta nação, e sobre as nações, a misericórdia e a graça salvadora do Senhor. Nós pedimos, oramos e pedimos, recebe, Deus, que nós ofertaremos ao Senhor como um cheiro suave e agradável, em nome de Jesus. E guia-nos e opera aqui, São Senhor, reina entre nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Vamos colocar de pé nessa hora para juntos adorarmos o Senhor com alegria em nosso coração, porque é um motivo de muita alegria estarmos aqui como igreja, juntos, unidos, para adorar o nosso Senhor. Aleluia. Oh,
adoramos, ó Deus. Não há outro como tu, Jesus. Não há, não há. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade, Deus, em nossas vidas. Aleluias. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido.
dele, tudo vem dele. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. O que dele
Aleluia. Que o nosso Deus seja sempre, sempre a glória. Amém, irmãos? Sempre, sempre. Toda a glória. Nós que fomos alcançados pela sua graça maravilhosa. Fomos alcançados pelo seu amor. Nós que estamos envolvidos pela sua comunhão. Nós sabemos que, de fato, nosso Deus merece, é digno de receber toda a glória. O Deus triuno, o Yahvé eterno, o Yahvé é triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus, Ele é digno de toda a glória. Aí como é maravilhoso e bom, como é precioso experimentarmos Deus na nossa vida, experimentarmos o amor de Deus, os cuidados de Deus em nossa vida, experimentarmos a provisão de Deus a cada dia para as nossas vidas. Nós só podemos reconhecer, nós só podemos entender que este Deus, de fato, é maravilhoso, é majestoso, é magnífico e merece mesmo toda a glória do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, de todo o nosso ser. Ele merece a glória. E nós estamos nos alegrando na presença dele juntos, como igreja. Nós, alguns irmãos aqui, não é isso? No culto presencial, e os irmãos no culto em casa, não é isso? Através da live. Nós queremos e desejamos que Deus possa estar abençoando os irmãos aí em casa, abençoando cada pessoa que nos ouve aí, que está a participar, como tem abençoado-nos a nós aqui. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês também ricamente, também em suas casas, desde os pequeninos aos irmãos de mais idade. E nós queremos incentivar a cada irmão a não perder algumas preciosas bênçãos que Deus quer trazer para cada um de nós e para cada família. Então nós incentivamos os irmãos a prosseguirem no seu tempo com Deus diário, no seu tempo particular com Deus, no seu tempo em que você abre a sua Bíblia, em que você lê a Bíblia, em tempo que você abre e deixa Deus falar ao seu coração, e que também você abre o seu coração e fala com Deus, e desfruta dele, desfruta da presença, desfruta da companhia dele. Então não perca esta bênção nenhum dos teus dias. A cada dia Deus tem uma porção especial, Deus tem uma bênção para trazer para nós individualmente, falando-nos, abastecendo-nos, fortalecendo-nos. Isto é algo que você deve aproveitar a cada dia. E também seu tempo com uma família na presença de Deus. Abra também a Bíblia junto com a família, leiam a Bíblia, orem, cantem, louvem ao Senhor. Isto é algo preciosíssimo para que cada família seja mais abençoada. Também não perca os encontros da sua célula, as células que estão fazendo os encontros, não é isso? Desfrute da comunhão com os irmãos, nos encontros, nas células, ainda que virtualmente cada um na sua casa. Desfrute desse tempo de comunhão. Queremos também incentivá-lo a participar dos encontros de oração. Isso às quartas-feiras tem sido feito no Google Meet, e então a oportunidade para fazer pedidos, oportunidade para orar,
de compartilhar, de ter também um compartilhar da palavra do Senhor. Então, irmãos, não percam também esse tempo de oração às quartas-feiras. Pastor Vinícius está com um grupo, Pastor César está com outro, e eu estou com outro. Se você não está em nenhum, faça contato com um de nós, e você pode então participar desse tempo de oração às quartas-feiras. Domingo pela manhã, aqui também precioso momento para o estudo da palavra. Pastor Vinícius está com os jovens e adolescentes, Pastor César está com os casados, e a Cris está com as mulheres. Isso, ainda que tem alguns homens que são da classe de estudo do irmão Adenilson. Então, participe também dos estudos pela manhã. Deus quer fortalecer você. Deus quer abastecer você. Deus não quer que você, quando venha algum vento mais forte, você não fique firme. Deus quer que você permaneça firme, mesmo nesses momentos. E então, para que isso aconteça, você precisa se abastecer no Senhor. Você precisa se fortalecer no Senhor. E é nele que você vai receber toda a força e ajuda para prosseguir na presença do Senhor, firmemente, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. No culto presencial, nós estamos a participar. Os irmãos, enquanto estamos cantando, nenhum de nós remove a máscara, só as irmãs que estão aqui, só quem está a cantar, também quem toca não remove a máscara, e também quem vai pregar remove a máscara. Só nesta hora, enquanto está cantando, não remove. Isto para que possa se falar, porque cantar com aquela máscara é difícil, não é? Se torna cansativo por cada respiração. Da mesma maneira, pregar isso com a máscara não é fácil. Também há, de fato, um desgaste muito grande. Por isso que quem vai cantar remove, quem vai pregar da mesma maneira remove a máscara, tá certo? E nós estamos esperando chegar. Vamos ter também, já foi isso, pastor Vinícius, pastor César, não chegou, vai chegar ainda, deve estar a caminho, né? Está lento, mas a gente espera que chegue. O medidor de temperatura, que vai estar à porta, nós não chegamos, mas já foi encomendado, já tem aí umas 2 para 3 semanas, não é isso, pastor Vinícius? Então já tem um tempinho, mas eles tinham avisado que iria de fato demorar. Nós não conseguimos algo mais próximo, enquanto nós estávamos procurando. E nós vamos prosseguindo na comunhão com Deus, e Deus tem cuidado da sua igreja, e eu tenho certeza disto. Deus tem cuidado da sua igreja em toda a terra. E Ele não descuida do cuidado que Ele tem com a igreja. Em momento algum, o nosso Deus descuida do seu cuidado, do seu zelo para com a sua igreja. E nós temos visto juntos na palavra de Deus o testemunho, nós vamos prosseguir vendo hoje, um testemunho que o Senhor trouxe, isso para ser transmitido, isso passado, esta palavra que nós temos visto, chamado o Apocalipse de Isaías. Nós pregamos essa palavra há alguns anos atrás, mas nesse tempo, dentro desse contexto, nós estamos pregando outra vez, ainda que de uma maneira mais compassada, mais espaçada, isto é, nós pregamos às vezes o capítulo todo e nós temos ido de forma mais lenta no texto, podendo nos deter nas preciosas verdades que nós encontramos nesta passagem da palavra de Deus. Então que o Senhor possa abençoar-nos nesta hora com a palavra, abençoar os que estão a acompanhar em casa, abençoar-nos rica e abundantemente em nome de Jesus. Nós não estamos fazendo a dedicação dos dízimos na hora do culto, isso para que não forme filas e não fique próximo dos irmãos que estão sentados nos bancos. E se algum irmão deseja fazer dedicação, pode fazer depois do culto. Quando terminar, os irmãos saírem, você fica e aí então você pode fazer a dedicação. Nós vamos então ler o texto do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 9 em diante. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Estou utilizando aqui a Nova Bíblia Viva, tá certo? Nesse tempo que tenho pregado nessa passagem, estou utilizando esta palavra, esta versão, quero dizer. Nós vamos ler, acompanhe a sua Bíblia, você em casa, abra a sua Bíblia também nesse texto, Isaías 26,
do 9 em diante. Nós temos também sugerido que cada pessoa traga a sua garrafinha com água e que também, se é possível, não utilizar os banheiros, né? Mas se não for, e aí então precisa, faz uso com todo o cuidado, não é isso? Mas também evitar para que não fiquemos assim bem tranquilos, não é isso? Com relação ao cuidado que nós precisamos ter uns para com os outros. Esta palavra, então, vamos fazer, antes de fazer a leitura, vou estar orando, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e bom, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, queremos agradecer ao Senhor porque, Deus, o Senhor já tem nos dado alegria e a bênção de termos entrado, de podermos estar e permanecer, ó Deus, na Tua presença juntos, a agradecer, a louvar, a bendizer, a adorar ao Senhor e também a proclamar as verdades maravilhosas do Senhor. E Deus, nesta hora, rogamos-te que o Senhor guie pelo Teu Espírito. E, ó Deus, que o Senhor possa abrir mesmo os olhos do entendimento, iluminar mesmo a cada mente e abençoar a cada pessoa. Te agradecemos, Deus, pela palavra do Senhor, que é a provisão do Senhor para a nossa alma, o nosso espírito, para manter-nos, ó Deus, em firmeza, em alegria, em constância, ó Deus, em perseverança, na Tua presença santa e maravilhosa. E obrigado, Deus, porque esses cuidados têm vindo. E obrigado por esse tempo que o Senhor está nos proporcionando. E obrigado pelo que o Senhor tem a falar conosco. Abençoa, rica e abundantemente, nós pedimos a cada mente, a cada coração, a cada pessoa nesta hora. E alcança muitas vidas. E, ó Deus, abençoa vidas naquilo que precisam. E alcança vidas, ó Deus, que ainda não fizeram uma decisão pelo Senhor, para serem também tocadas pelo Teu Espírito, para que também possam receber da Tua tão grande salvação. Abençoa estas vidas e abençoa todos nós suplicamos. Atrai pessoas, Deus, à Tua presença. Atrai pessoas ao Senhor, nós suplicamos. E Deus, obrigado, porque o Senhor tem mantido as nossas vidas até aqui. O Senhor tem cuidado, ó Deus, de cada um e de todos nós. Por isso, ó Deus, nos alegramos, ó Deus, em nos achegar, em ofertar, ó Deus, a nossa vida, ofertar, ó Deus, o que o Senhor tem nos dado, dedicar daquilo que o Senhor tem conduzido até nós. E nós fazemos isso com contentamento, porque sabemos que tudo é Teu e tudo vem do Senhor. E por isso nós dedicamos também ao Senhor, inclusive a nossa vida e tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Exaltação a Deus e testemunho dos convertidos. Nós encontramos nesta passagem, como já temos visto, conhecida como Apocalipse de Isaías, justamente esta revelação daquilo que haverá de acontecer, que já tem acontecido, que ainda haverá, dessa expectativa da volta do Senhor. E a palavra que nós encontramos aqui justamente fala sobre o julgamento, sobre todos os povos, o julgamento de Deus sobre todas as nações, sobre o julgamento final. E é sobre esta palavra que Isaías escreve no capítulo 24 até o capítulo 27 desse livro, conhecido esse bloco de texto, de capítulos, como Apocalipse de Isaías. Mas haverá, irmãos, Deus de trazer salvação para todos os que se voltaram para Ele. Da mesma forma como Deus haverá de trazer juízo e condenação para os que não se voltaram, Deus haverá de trazer salvação para aqueles que se voltaram para Ele. E esse texto nós veremos hoje, continuamos a ver, na verdade, uma sequência, a sequência do canto de louvor a Deus. É um canto, na verdade, esse capítulo todo, como esses outros capítulos, são um canto de louvor a Deus pelo triunfo da verdade, pelo triunfo da fé verdadeira. E aí há, de fato, exaltação, enaltecimento a Deus e testemunho do povo convertido do Senhor, do que Deus tem feito na sua vida ao longo da história da humanidade. E nós podemos ver que ao longo da história da humanidade, desde Gênesis até Apocalipse, há um cuidado todo especial de Deus para com os que se voltam para Ele.
E aí, este texto aqui é um canto de testemunho destas verdades, de que Deus de fato cuida dos seus, e que Deus de fato está agindo para que outros possam também se arrepender e receber dos cuidados que Ele tem em quantidade que não acaba. Então, é exaltação, é testemunho que nós encontramos aqui ao nosso Deus. E aí nós podemos ver, justamente no versículo 9, esse testemunho de alguém que foi alcançado, alguém que se arrependeu, alguém que se converteu, e daqueles que fazem justamente isso também, podem também dar esse testemunho. Olha o versículo 9, está escrito: durante a noite, eu busco o Senhor. Quem está falando? Pessoas de Deus, pessoas que se converteram, pessoas de todos os tempos, mas pessoas do final dos tempos vão falar o que aqui está, e vão dar esse testemunho aqui, dizendo: durante a noite, eu busco o Senhor de toda a minha alma, e logo cedo, o meu espírito anseia pelo Senhor. É isto que é o testemunho do começo desse versículo aqui. A alma que anseia durante a noite buscando, e quando amanhece já desejando o Senhor, querendo mais do Senhor, desejando mais ao Senhor. E nós podemos perceber, irmãos, que nesse texto, nesse versículo aqui, nós encontramos Deus trazendo algo para que isso aconteça. Se você olhar a sequência do verso, diz assim: quando o Senhor vier julgar, quando o Senhor traz juízo, algumas versões colocam assim: julgamento, julgar o mundo, traz juízo sobre o mundo, sobre nós, é que os homens vão se desviar do mal e aprender a fazer o que é direito. Em meio a estas situações, Deus faz com que pessoas se voltem para Ele, em meio a juízo, em meio a horas difíceis, em meio a momentos difíceis que são como que juízo de Deus para as nossas vidas, como são tratamento de Deus, correção de Deus para as nossas vidas. Em meio a estas questões que Deus traz, e traz bondosamente, é importante dizer isso, que traz amavelmente, é importante dizer isso, Deus traz juízo, julgamento amavelmente, enquanto aqui estamos, sim, bondosa e amavelmente. Por quê? Justamente para nos acordar, justamente para nos despertar, justamente para nos ajudar a ver que nós estamos na direção errada, que o homem está indo na direção errada, sem Deus, indo na direção do abismo. E Deus então bondosamente faz isso. Deus, para acordar o ser humano, para despertar esta pessoa, para levá-la a perceber que está no caminho do pecado, para levá-la a arrepender-se, para levá-la a aprender a fazer a vontade de Deus, Deus traz estas questões. Olha o versículo todo. Durante a noite, primeiro ele fala do que ele passou a fazer, mas foi porque, em consequência do que Deus fez na segunda parte do verso. Durante a noite eu busco o Senhor de toda a minha alma, e logo cedo o meu espírito anseia pelo Senhor. Quando o Senhor vier, quando Ele vem a julgar o mundo, é que os homens vão desviar-se do mal e aprender a fazer o que é direito. Exatamente isso. Deus então intervém, Deus age com juízo para que as pessoas então se voltem, se desviem de fazer o mal. Deus pesa a mão dele sobre todas as pessoas, para que as pessoas então possam aprender a se desviar do mal e aprender a fazer o que é direito. Mas notem que Deus faz isso justamente para que as pessoas parem de fazer o mal e aprendam a fazer o que é direito. E na verdade, a Bíblia nos mostra, pelo fato de que todos pecaram, Romanos 3:23, todas as pessoas, desde pequeninos, estão indo na direção de fazer o que é errado. Nós não precisamos ensinar as crianças a falar, a fazer pirraça, a falar o que não deve, a fazer o que não deve. Não precisamos. Não precisamos fazer isso com ninguém. O ser humano vai indo nesta direção. Qual ser humano? Todos os seres humanos. E é por isso que a Bíblia diz: todos pecaram. A Bíblia diz que todos são
pecadores. Todas as pessoas, todas. E aí, nós podemos ver ao longo da história, Deus trabalhando para fazer com que as pessoas se apercebam de que estão em pecado, que são pecadoras, estão fazendo mal a outros, estão fazendo mal a si mesmas, e então estão indo numa direção ruim. E haverão de colher as consequências desta vida de maldade, desta vida de pecado, desta vida de erro. E então ele traz situações para que as pessoas então possam se desviar do mal e aprender a fazer o que é direito. Quando uma pessoa aprende isso, é precioso demais. Quando uma pessoa acorda e vê que é pecadora por ação de Deus, por convencimento de Deus, por trabalho de Deus, esta pessoa então está sendo abençoadíssima. Ela está acordando da condição de pecado. Ela está acordando para que não prossiga no pecado e não vá para a condenação eterna. Esse momento, esse tempo é precioso. E Deus é quem age para isso. Os juízos de Deus podem fazer os desobedientes chegarem a reconhecer o mal que fazem e se arrepender. Os juízos de Deus são para isso. As situações que Deus permite chegar na vida das pessoas não é para o mal. Enquanto estamos aqui, Deus está fazendo para acordar, para levar as pessoas a parar de prosseguirem no erro e voltarem-se para Ele e a passar a fazer o que é direito, passar a amar a Ele que é Deus, amar as pessoas, passar a viver uma vida direita. E quando acontece isso com estas pessoas, aí passa ela a ter a experiência que está no início do verso. Ela passa a conhecer a Deus. Esta pessoa agora conhece a Deus nas horas difíceis. E tantas pessoas, irmãos, precisam até de mais situações difíceis que as outras. Algumas acordam mais cedo, mas outras são levadas mesmo por horas bem difíceis. Algumas pessoas só vêm pela dor. Algumas pessoas é pela dor que elas se voltam para Deus. Nas horas da dor. Algumas não precisam de tanto, mas algumas precisam de mais situações difíceis. E quando estas horas difíceis chegam, Deus está agindo para o bem dessas pessoas. Deus está agindo. Horas difíceis, irmãos, intensificam a busca daqueles que já conhecem a Deus. Se você olhar, abra por favor e marque aí, e abra Salmo 42 e veja, Salmo 42, versículos 1, 2 e 3. Veja o que o salmista está a declarar em horas difíceis. Salmo 42, 1 a 3. Ele diz assim: como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? As minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto meus inimigos zombam de mim, perguntando: onde anda o seu Deus? Então vejam que ele está em horas difíceis, de lágrimas, e nesta hora em que tem zombaria ainda sobre ele, ele anseia com muito mais intensidade pelo Senhor. Ele busca com muito mais anseio a Deus. A alma dele tem muito mais sede de Deus, querendo Deus, ansiando por Deus. Então notem que mesmo para uma pessoa que já anda com Deus, estas horas difíceis, estas horas são úteis para levar-nos a ansiar por mais de Deus. Horas difíceis também pode levar uma pessoa a conhecer muito melhor a Deus. Isso nós podemos notar na experiência de Jó. Abra, por favor, e veja Jó 42, versículo 5. Nós encontramos justamente isso. Jó dizendo, depois de passar tantas situações difíceis, e isso pode ser lido desde o começo do livro, depois de tantas horas difíceis, de tanta luta, de tanta dificuldade, e para quê? Olha o versículo 5. Antes desse tempo, ele vai dizer, antes desse tempo difícil,
Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora, isto é, depois daquele tempo tão difícil na vida dele, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Veja o quanto a situação difícil levou Jó a conhecer a Deus muitíssimo mais, muitíssimo melhor, muitíssimo mais profundamente. Agora Jó conhecia a Deus, antes conhecia, passou a conhecê-lo mais. Horas difíceis também produzem crescimento espiritual. Horas difíceis são úteis para crescimento. Não pense que horas difíceis não são úteis, elas são úteis, inclusive para crescimento. Romanos capítulo 5 declara isso com toda clareza. Uma pessoa que passando por horas de tribulação, por horas difíceis, horas em que Deus permite vir questões difíceis, o texto diz que toda essa hora difícil produz coisas boas. Romanos 5, versículo de número 3, diz assim: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Vejam que essas horas de sofrimento são produtivas, e elas são muito bem dosadas por Deus, numa proporção exata do que cada pessoa precisa e do que cada pessoa pode suportar. Deus age nessa direção. Por isso, o apóstolo começa o verso dizendo assim: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos. Não é descuido de Deus? Não. Deus dormiu? Não. O Salmo diz que Deus não dorme, o Salmo 121. Nem cochila. Estas horas Deus está agindo para trazer crescimento. Sim. Então podemos nos alegrar destas horas? Podemos. É isso que o texto está convidando-nos, crendo que Deus está conduzindo cada detalhe da vida de cada um de nós. Por isso Ele é Deus. Saiba disso, Deus está conduzindo cada detalhe da vida de cada um de nós. Só Ele pode fazer isso, porque só Ele é Deus. Só Ele. Nada na sua vida escapou, escapa ou escapará da condução de Deus. Nada. Deus está agindo. Deus está conduzindo as questões. Aí alguém pode perguntar, mas aí quando uma pessoa peca? Quando uma pessoa peca, Deus vai fazer com que esta situação, nem esta situação, se ela já entregou a vida para Jesus, vá produzir nela transformação. Deus vai agir para que isso aconteça. Nada escapa à condução de nosso Deus. Deus também age nestas horas de sofrimento, fazendo com que elas sejam momentos para que pessoas se voltem, como está no verso 9, como nós estamos vendo. Em Isaías 26, versículo 9. Lembra-se? E esse texto é tão conhecido. Abra e veja outra vez, Lucas capítulo 15, versículo 11, nos mostra exatamente isso acontecendo. Uma pessoa que não estava a caminhar com Deus como deveria, isto é, estava vivendo em desobediência, ainda foi para mais desobediência, e a hora difícil dela, ela se voltou para Deus. Lucas 15, verso de número 11. Olhe, por favor, o texto conhecido como a parábola do filho pródigo. Lembra-se quanta situação difícil ele passa? Ele pega todos os bens que o pai lhe dá, e então viaja, desperdiça tudo, faz com que tudo seja jogado fora, entra na vida de pecados, vai descendo, até perder tudo, e aí procurar trabalho,
E aí, no lugar em que ele estava, agora há um período de fome, e ele procura trabalho. O único que ele consegue é no cuidar dos porcos. E nem tinha para ele alimentação direito. E aí, com tanta fome, ele estava com desejo de comer o que ele dava para os porcos. É isso que esse texto mostra. E aí, então, esse jovem, ele se volta para Deus. Esse jovem entende que pecou. Esse jovem percebe o que tinha feito. E aí, longe ainda, ele entende que ele pecou. Eu pequei. Ele diz, eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Mas aí foi quando ele caiu em si. Versículo 16 diz, o jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo e disse consigo mesmo, lá em casa até os empregados de meu pai têm comida. Voltou ao juízo, uma versão que diz, caindo em si. Veja que Deus trabalha para que as pessoas possam cair em si e reconhecer que estão em pecado. Quando elas reconhecem, é o que está no versículo 9, elas reconhecem, param de fazer o mal e aprendem a fazer o que é direito. E aí então elas passam a desfrutar de algo precioso demais. Elas passam a desfrutar da comunhão com Deus. Elas passam a desfrutar da experiência que está aí no início do verso 9. Durante a noite eu te busco, ó Senhor. Antes, a noite era para buscar o pecado. Antes, as noitadas era para viver no pecado. Agora, durante a noite, eu busco o Senhor. Eu busco o Senhor. Não estou buscando mais o pecado. Busco o Senhor. E de toda a minha alma. E logo cedo, o meu espírito anseia pelo Senhor. Antes, logo cedo, ficava a projetar o que iria fazer para levar vantagem, isto é, para tirar vantagem das pessoas. Logo cedo, estava em pecado. Agora, logo cedo, o meu espírito anseia pelo Senhor. Os que se desviaram do pecado e conheceram a Deus por ação de Deus, experimentam isso e sabem do que é isso. Sabem o quanto é bom, o como é bom desfrutar da maravilhosa comunhão com Deus, do contato com Deus, da proximidade com Deus. Sabe o quanto é bom experimentar Deus, desfrutar da extraordinária experiência de adorá-lo e de ser abençoado no seu espírito, o preenchimento que Deus traz para a alma, o bem-estar inigualável que Ele traz para dentro daquele que tem comunhão, que adora, que entra na presença dEle a adorá-lo. É algo extraordinário. E essa pessoa sabe, a pessoa que se converteu sabe disso. E experimenta isso, e testemunha isso. Testemunha disso. Conta para as pessoas. E é isto que exatamente o salmista, no Salmo 73, no versículo de número 28, disse. Ele então, por experimentar Deus, experimentar a presença de Deus, experimentar a comunhão com Deus, ele disse o que para ele aquilo significava. Ele fala assim, quanto a mim, acho maravilhoso, ele diz, viver bem perto de Deus. Quanto a mim, eu acho isso maravilhoso. Irmãos, a pessoa que se converteu acha isso também. Toda pessoa que se converteu, toda pessoa que busca a Deus, toda pessoa que se encontra com Deus, toda pessoa que passou a experimentar a Deus, acha maravilhoso viver bem perto de Deus. Bem na intimidade com Deus. E é esta experiência que haverá de compartilhar aquele que Deus agiu para tirá-lo do pecado e se encontrou com ele, e se encontrou com a vida
com Ele na vida, agora não mais é a mesma, agora é outra, agora se converteu, se voltou para o Senhor. Isso é extraordinário. E as pessoas haverão de testemunhar isso, e haverão de contar isso. E hoje já se tem feito isto. E é esta experiência aqui que está no versículo de número 9. O desfrutar de Deus. Quero dizer que esta deve ser, na verdade, a experiência de toda pessoa que se encontrou com Jesus. Essa pessoa agora ela é convidada, desde o momento que ela entregou a vida para Jesus, até o encontro com Deus, até Jesus voltar. Como é que a Bíblia diz que esta pessoa deve viver? Como é que a Bíblia diz que esta pessoa deve estar caminhando? É como que nós encontramos em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, o resumo. Pode abrir um pouquinho para mim aqui, Henrique. Só abrir um pouquinho. Abra, por favor, o texto de Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Não precisa aumentar o som, não. É só abrir um pouquinho só, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Como que deve ser a vida de uma pessoa que se encontrou com Deus? Agora, uma vida de adoração, uma vida de busca, uma vida de intimidade. Desde que ela se desviou do pecado, sim. Não precisa aumentar não, Henrique. Só abrir, botar menos grave. Tá bom? Só tirar um pouco do grave. Versículo 16. Olha aí, por favor. Está escrito: estejam sempre alegres. Esta é uma ordem para aquele que se encontrou com Jesus. Até quando? Até a volta dele. Esse texto aqui está dentro desse contexto da volta do Senhor. E aqui está Paulo orientando a igreja, falando com a igreja, para que a igreja possa estar vivendo desta forma, desde que se desviou do pecado. E agora está andando com o Senhor. Como deve viver? Uma vida de busca, de intimidade, de comunhão, de adoração. E desta forma, alegrando-se sempre. É isso que está no texto. Esta versão aqui diz: estejam sempre alegres. Mas as situações da vida, você não deve se deixar levar por nenhuma delas. Até porque a sua alegria não é para ser resultado delas. A sua alegria deve ser resultado de você conhecer a Deus, e de você andar com Deus, e de você experimentar a Deus, e de ver o agir de Deus na sua vida. Ver o agir de Deus para guiá-lo, orientá-lo, abrir portas, fechar portas, e quando Ele fecha é para o seu bem também. E aí você deve se alegrar sempre. Por quê? O meu Deus está cuidando de mim, em cada detalhe. Então, alegrem-se sempre, diz o texto. Versículo seguinte, o 17. Permaneçam sempre em oração. Isto é, sempre em comunhão com Ele, sempre na presença, sempre falando com Ele, sempre compartilhando as coisas com Ele, sempre abrindo o coração para Ele, e recebendo dEle respostas, porque você está orando. E aí agora é o seguinte, além de sempre alegre, sempre em comunhão, em oração, agradecendo por todas as coisas, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, diz essa versão, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Estejam, diz o texto, sempre alegres, haja o que houver. Na Nova Bíblia Viva está assim, traduzido esse texto. O que houver. O que acontecer, agradeça. Por quê? Porque Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Do salvo não tem nada mais que possa acontecer assim. Ah, aconteceu isso por acaso. Não tem acaso. Tem um conduzir, um dirigir do Deus soberano sobre a vida de cada filho, de cada filha. Então, haja o que houver, agradeça. E por quê? Aí ligado a um dos textos mais conhecidos, Romanos 8, 28, diz o que lá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, haja o que houver, saiba que tudo isso está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Se você
já entregou a sua vida para o Senhor, se você já se achegou a Ele, haja o que houver, agradeça. Esta questão também está contribuindo e vai cooperar juntamente com todas as questões para o bem daquele que ama, daquele que passou a amar a Deus, deixou de amar o pecado para amar a Deus. Vai cooperar para o bem. E esta pessoa agora pode estar a viver assim, a desfrutar e a se alegrar com todos esses cuidados de Deus. Desfrutando do Senhor, do Deus vivo. Desfrutando dos cuidados dele. Por isso, durante a noite essa pessoa vai buscar a Deus. Vai ter alegria. E pela manhã, com toda a alma, ela vai também ansiar por Deus. E ela vai desejar Deus. E Deus vai estar trabalhando para que isso aconteça. E isso tudo é bondade de Deus. Tudo isto é bondade do nosso Deus. Saiba disso. Deus não está em momento algum, em tempo algum, descuidando-se dos que são dele. Todo tempo Deus está a cuidar dos que são dele. A cada momento Deus está a cuidar de cada pessoa que se desviou do pecado. Com cuidados muito, muito especiais. O nosso Deus está fazendo isso acontecer na vida dos que são dele. Agora eu quero convidá-lo a ver. Isso significa, nós podemos perceber aí, olha, o que Deus está fazendo. Deus, nesta ação de bondade, Deus está agindo para que esta mudança aconteça na vida dos que são dele. Deus está trabalhando para que isto venha a acontecer. E agora quero convidá-lo a olhar o versículo seguinte que diz: e as pessoas que não se voltaram? Versículo 10, a sua bondade. Deus está agindo com bondade com elas? Está. Deus está agindo para que elas também se arrependam? Está. Deus está agindo para que cada pessoa, na verdade, se arrependam. Para que cada pessoa abandone o pecado, para que cada pessoa deixe a vida de pecado e se volte para Ele. Deus está trabalhando nesta direção. Deus está trabalhando para que cada pessoa possa vir ao encontro dEle. Olha aí o versículo de número 10. A bondade, a sua bondade com os maus não os faz praticar o bem, mas Deus está sendo bondoso com os maus. Está. Deus está sendo bondoso com todas as pessoas. O Salmo 145, versículo 9, diz assim: o Senhor é bom para todos. Para quantos? Todos. Para todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Sobre todas elas vem bondade de Deus? Sim. Sobre todas as pessoas vem bondade de Deus. Mas mesmo Deus agindo, finalzinho do versículo 9 ainda, para que essas pessoas se arrependam, fazendo com que situações de juízo venham, algumas não se arrependem. Mesmo em horas difíceis, Tem pessoas que não abandonam o pecado. E é isso que está em Apocalipse, exatamente. Apocalipse 16, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver, Apocalipse 16, versículo 8. Tem pessoas que, quando vem horas difíceis, elas se arrependem. Quando vem horas difíceis, elas se apegam, deixam o pecado, abandonam a vida de pecado. Mas tem pessoas que nem nas horas difíceis, elas deixam o pecado. É o que está aí. Abre e veja, Apocalipse 16, versículo 8. Diz assim: e quando, está escrito, então o quarto anjo derramou a taça dele sobre o sol e fez o sol queimar as pessoas com fogo. Quem está mandando esse anjo fazer isso? É bom destacar isso. Quem estava mandando o anjo fazer isso? Deus. É hora de juízo, de pesar de mão. Então, o quarto anjo derramou a taça dele sobre o sol e fez o sol queimar as pessoas com fogo. Elas foram queimadas por esse sopro de calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que enviou as pragas. Foi Deus que enviou, está dizendo aí. No entanto,
elas não mudaram sua mente, nem sua atitude para dar glória a Ele. Isto é, quando diz aqui não mudaram a mente, isto é, a outra versão, a NVI, diz não se arrependeram. Não se arrependeram. Mesmo em horas de juízo, mesmo em hora de juízo. Aí o verso 10, então o quinto anjo derramou a taça dele sobre o trono da besta, e o reino dela foi mergulhado na escuridão, e os súditos dela mordiam a língua de angústia. Olha só, devido a essa ação de Deus agora, e blasfemavam o Deus do céu, pelas dores e as feridas que sofriam, mas se recusaram a arrepender-se de todas as suas más obras. Se recusaram. Há pessoas, irmãos, que mesmo nestas horas, elas não se arrependem. É esta a verdade que está aqui na palavra. É isto que Deus está dizendo. Ainda que horas difíceis venham para acordá-la, para despertá-la, para que ela deixe o pecado, se volte para Deus, ela não aproveita esta hora. E eu quero dizer para você, você não deve fazer isso. Você deve aproveitar o que Deus está fazendo para atrair você a Ele, para trazer você para Ele, para você se achegar a Ele, para você estar entregando a sua vida para Ele, para que Ele então te salve. E se já salvo, cada pessoa deve aproveitar as horas que Deus está trazendo alguma situação difícil para perceber que Deus está fazendo tudo para que nós possamos estar mais perto dEle. Nosso Deus quer nos bem perto dEle. Porque é nele que nós temos tudo o que precisamos. É nele que tem toda a proteção. Então Deus faz estas questões para nos atrair a mais proximidade. E para nos fazer estar mais longe de todo e qualquer pecado. Por isso Deus age desta forma. E Ele age com bondade com todos. É o que está no versículo 10. A sua bondade com os maus não os faz praticar o bem. E nem Deus sendo bondoso com eles, estou agora em Isaías outra vez, 26:10. Nem Deus sendo bondoso com algumas pessoas, estas pessoas abandonam o pecado. E aí nós poderíamos pensar o seguinte: o inferno será um lugar terrível. Sim. Não tenho nem como imaginar isso. Pensar que uma pessoa vai ser lançada no fogo eterno. Pensar que esta pessoa vai ter choro e ranger de dentes. Pensar como a Bíblia diz. Pensar que esta pessoa vai estar neste lugar para sempre. Esse lugar, nós podemos concordar que será um lugar o quê? Que nós nem queremos ver. De tão ruim, de tão terrível que será. Só que tem uma questão. Este lugar será juízo justo de Deus. Justíssimo de Deus. Porque veja o versículo 10. A sua bondade com os maus não os faz praticar o bem, nem Deus sendo bondoso os leva a se arrepender, a abandonar o pecado. E nós vemos isso a cada dia. Tantas pessoas que nós conhecemos, sim, fechadas para o Senhor, fechadas para a palavra do Senhor, para as verdades do Senhor, fechadas para o que Deus fala, para as orientações de Deus, totalmente fechadas. E a palavra aqui, a bondade, quando diz a sua bondade com os maus não os faz praticar o bem, a palavra bondade aqui, literalmente, na verdade, é favor ou graça. Está dizendo aqui, o seu favor ou a sua graça com os maus não os faz praticar o bem. Nem Deus sendo favorável, agindo com favor, com bondade, os leva. Alguns não se abrem para Deus a fim de mudar de vida. E aí o juízo, as horas difíceis que são para acordar esta pessoa, não acordam. Olha só a questão. Deus age com juízo para ela acordar. Ela não acorda. Aí Deus age com o quê?
Deus pesa a mão para ela acordar. Ela não acorda. Ela não para de ficar no pecado. Aí agora Deus age com bondade. Aí ela para? Ela também não para. Olha só a questão. Ela simplesmente não para de fazer o que ela quer. De prosseguir no pecado. Nem com horas difíceis para acordar, nem com bondade. Ela não para. Olha, é isso que a Bíblia está mostrando aqui. Olha o que está em Mateus. Abra e veja. Mateus, capítulo de número 5, versículo 45. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 45. Sobre a bondade de Deus com as pessoas. Deus sendo bondoso. Com quantas pessoas? Todas. Todas elas. Mateus 5,45 diz assim: dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele, olha o que o Pai que está nos céus faz, Ele envia a luz do sol, tanto sobre os maus, como sobre os bons. Ele não envia o sol sobre todos? Sobre todos. E derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Deus manda a chuva só para os justos? Não. Para beneficiar a todos. O sol está aí para beneficiar a todos. A chuva vem também para beneficiar a todos. Mas nem assim. Olha o que está agora escrito em Atos 14, versículo 17. Olha o que Deus fez chegar até nós, que está aí em Atos 14, o versículo de número 17. Mas Deus, está escrito na Nova Bíblia Viva assim, mas Deus nunca ficou sem testemunho. Isto é, Deus sempre está dando testemunho a todos, para que todos possam conhecer a Ele. Aí, ó, mas Deus nunca ficou sem testemunho. Sempre houve as coisas que lembravam a existência dele. As coisas boas que ele fazia, tais como mandar a chuva, coisas boas, do céu, e boas colheitas no tempo certo, e dar a vocês sustento com fartura, e um coração cheio de alegria. Mas isso para quem? Só para os que andam com ele? Não. Isso para todos. Colheita com fartura. E até alegria. Alegria para encher o coração. A chuva, o sustento, tudo. Mas mesmo agindo assim, tantas pessoas, ao invés de agradecer, reclamam. Ao invés de se voltar para Deus, se voltam para o pecado. Ao invés de abrir o coração para o Senhor, fecham. Ao invés de se achegar a Deus, se distanciam. Ao invés de confiar em Deus, confiam em si mesmo e nas coisas que estão fazendo. E aí nós podemos pensar, o juízo de Deus será justo ou injusto? Se Deus tem agido para pesar a mão, para acordar, e a pessoa não acorda da vida de pecado. Se Deus age com bondade para ela acordar, e ela não acorda, ela não se deixa tocar, ela não se volta para o Senhor, a sua bondade com os maus não os faz praticar o bem. É o que está aqui escrito em Isaías 26:10, na primeira parte. Deus tem agido para que as pessoas mudem de vida. Deus tem trabalhado para isso, para que as pessoas se voltem a Ele arrependidas dos pecados e se entreguem a Jesus e recebam perdão de pecados. Mas tantas pessoas não têm feito isso. Elas têm persistido no pecado. O juízo de Deus é justo. Mesmo vivendo, olha a segunda parte do versículo, mesmo vivendo na terra da retidão, eles continuam fazendo o mal e desprezando a glória e o poder do Senhor.
mesmo vivendo em lugar que as pessoas andam direito, eles continuam fazendo mal. Porque poderiam querer justificar o seguinte, algumas pessoas justificam isso. Ah, mas eu moro em tal lugar, as pessoas só fazem o que é errado, aí eu também faço. Mas aí o texto diz que mesmo vivendo na terra da retidão, vivendo com pessoas que estão andando direito, eles continuam fazendo o mal e desprezando a glória e o poder do Senhor. Mesmo assim, desprezando, não olhando, literalmente essa palavra aqui significa isso, não verá. Eles não olham, não veem, eles fecham os olhos. Sabe o que eles fazem? Essa palavra desprezar aqui é como que não querer olhar. Eles fecham os olhos, fecham os ouvidos para Deus. É isso que está Jesus dizendo. Olha, por favor, em Mateus capítulo 13. Exatamente isso que as pessoas, como está escrito aqui. Mateus capítulo 13, versículo 13 dizendo. 13, 14, 15. Abra, por favor, e veja. Mateus 13, está escrito assim. É por isso que eu falo, Jesus falando. Mateus 13, 13. É por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Olha só, isto cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Agora, por quê? Olha o versículo 15. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Eles mesmos taparam os ouvidos porque não querem ouvir. E fecharam os olhos porque não querem ver nada do que Deus quer mostrar para eles. Uma ação da própria pessoa. Tapando os olhos e fechando os ouvidos. Não quer ouvir. Não conhecemos tantas pessoas assim? Ou não? Nós sabemos de tantas pessoas que hoje, que nós conhecemos, fecham os olhos, tapam os ouvidos. E se quiser falar para elas, algumas não querem. E algumas deixam, como alguém diz, ouvem, daqui a pouco elas só ouvem por ouvir. Elas não estão querendo ouvir. Ela como que fecha os olhos, tapa os ouvidos. Aí o que Jesus diz? Se não fosse assim, isto é, se elas não tapassem os ouvidos, não fechassem os olhos, se não fosse assim, veriam com os olhos, seus olhos, ouviriam com os ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria ou eu os salvaria. Isto é, se elas ouvissem, se elas abrissem os olhos, quisessem abrir os olhos, mas elas, ao invés disso, querem tapar. Se elas quisessem abrir os ouvidos, ao invés disso, elas querem fechar e fecham. Não ouvem, não querem ver, e aí perdem de serem salvas. É isso que o texto está aqui dizendo. Todas as pessoas que não serão salvas por Jesus é devido a isto. Tapam os olhos, fecham os ouvidos para Deus, para o que Deus quer falar com elas. Isso significa desprezo. É exatamente isso. Se uma pessoa começa a falar com alguém e ela faz o quê? A pessoa, você vai falar com uma pessoa, quer falar com ela algo, ela vai e faz o quê? Bota a mão no ouvido. O que para você é? Ela está te desprezando, ou desprezando o que você está falando. É desprezo. É isto que está aqui no texto de Isaías, capítulo 26, o versículo de número 11. Digo, versículo de número 10. Eles continuam fazendo mal e desprezando a glória e o poder do Senhor. Tantas pessoas fazendo isto. Tantas pessoas desprezando. Tantas pessoas se fechando do Senhor. Não faça isso. Abra o seu coração para o Senhor. Abra a sua vida para Ele. Em João 3, versículo 36, nós estamos fechando. João 3, 36. Abra, por favor, e veja. Olha o que o Senhor diz. Olha o que você pode fazer. Olha o que você pode estar fazendo. O que está no início do texto. João 3,
versículo de número 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê, isto é, crer na Bíblia significa entregar a vida. Ter fé significa a outorga da alma. Quem entrega a sua vida para Jesus, o Filho, tem a vida eterna, ganha a vida eterna e passa a ter a vida eterna. Mas veja o que está escrito na sequência do texto. Mas aquele que rejeita ou despreza o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre a pessoa que quer continuar no pecado. Não queira você isto sobre a sua vida. Queira crer no Senhor e andar com o Senhor e amar ao Senhor e adorar ao Senhor e agradar ao Senhor e servir ao Senhor e testemunhar depois das coisas preciosas e boas que Ele traz para o seu coração, para a sua alma. O quanto é bom pertencer a Ele, o quanto é bom ter comunhão com Ele, o quanto é bom desfrutar dEle. Mas tantas pessoas desprezando o Filho, desprezando aquele que traz a vida, Jesus. Tantas pessoas rejeitando o Filho. E aí a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre esta pessoa. Mas a ira de Deus sai de sobre a pessoa quando ela crê no Filho. Ela não permanece mais sobre a vida de uma pessoa quando ela entrega a vida para Jesus. Ela passa a ter a vida eterna. Ela recebe perdão, recebe salvação. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse. Ele trabalhando. E Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora. E nós vimos nesse texto exatamente isso. Deus trabalhando, trazendo aperto, dificuldade, para a pessoa acordar e ela não acorda. Deus trabalhando para trazer bondade e ela também não se volta para Ele. O Pai trabalhando. Depois o juízo será justo. Ainda que seja eterno. O fogo eterno. Como diz Mateus 25. O fogo que vai ser para sempre. E que Deus possa abrir seu coração, trabalhar no seu coração mais. Que você não desperdice o que Deus está te oferecendo. Que você não feche seus olhos. Que você não tape seus ouvidos para Deus. Mas que você abra o seu coração. Que você se volte para Ele. Que você queira Ele. Que você anseie por Ele. É nele que está o perdão. É nele que está a salvação. É nele que está a vida. É nele que está o preenchimento para a alma. É nele que está a alegria. É nele que está a paz. É nele que está toda a satisfação. Que uma pessoa que entrega a vida a Ele sabe que existe. E eu creio que todos os salvos que estão andando em comunhão com o Senhor, que estão buscando ao Senhor, estão experimentando da parte dEle. Que Ele, o nosso Deus, seja sempre mais louvado. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Ele? Vamos enaltecer o seu nome. Vamos bendizer o nome do Senhor, o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, que está conosco, querendo trazer sempre mais e sempre o melhor para as nossas vidas.
seu sangue conquistou vitória. É coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, e o seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. 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 O rei está voltando, o rei está voltando, o céu se abrirá, tua igreja vem buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, o céu se abrirá, tua igreja vem buscar. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. 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 Aleluia. Ele é o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ter a alegria e a bênção de conhecê-lo, de experimentá-lo, de estar desfrutando dele. Seja ele louvado. Então, pastor Vinícius vai impetrar a bênção e nós vamos estar nos despedindo deste culto que nós viemos prestar ao nosso maravilhoso e grandioso Deus nesta noite. Gratos a Ele pelo que Ele fez e está fazendo e pelo que Ele ainda fará por nós. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, uma boa semana.